Olá, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Vamos então para o nosso Provérbios de hoje, capítulo 16. Primeiro versículo diz: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2: Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o versículo 4: O Senhor faz tudo com um propósito. Esses 4 primeiros versículos têm uma riqueza tão grande, porque ele nos mostra que nós podemos fazer planos, os planos podem ser até legais, até bons planos, podem parecer ser bons, mas no final é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Mas para isso, para que os planos do Senhor aconteçam na nossa vida, nós precisamos consagrar tudo a Ele, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. E a coisa mais linda que o Senhor pode trazer para nós é trazer paz quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que a gente está vivendo é bom, porque é a vontade do Senhor. Porque Deus, Ele nunca vai te permitir passar por nada à toa. Grave isso na sua memória. O Senhor, Ele nunca vai nos permitir passar por uma luta, por uma dificuldade, simplesmente por passar. Não. Versículo 4 diz que Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz tem um propósito. Amém? Versículo 7 diz assim: Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até os seus inimigos viver em paz com Ele. Então, quando aquilo vem de Deus, quando aquilo que a gente está fazendo agrada ao Senhor, existe paz no nosso meio, existe paz ao nosso redor. Ninguém tira a sua paz quando você faz aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 21 e 23 diz assim que o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O coração do sábio ensina a sua boca, e os sábios e os seus lábios promovem a instrução. Ou seja, que está falando de equilíbrio. E no mundo de hoje é tão difícil ser equilibrada, não é verdade? É tão difícil ter equilíbrio, principalmente na hora que acontece alguma coisa que não foi da forma que a gente planejou. Mas para que a gente tenha equilíbrio, nós precisamos ter um coração sábio. Coração sábio traz equilíbrio. Que o Senhor nos dê corações sábios e faça de nós mulheres equilibradas. Amém? Versículo 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras agradáveis, espalhar boas notícias, aquilo que sai da nossa boca tem que ser o que sairia da boca de Jesus. Às vezes a gente ouve tanta notícia ruim e tem tanta rapidez em espalhar. Às vezes a gente não sabe nem a fonte dela, nem sabe se é verdade e vai lá e compartilha, não é verdade? Mas eu queria te chamar e te convidar a espalhar boas notícias, porque palavras agradáveis são doce, traz alegria para a alma, traz conforto para o coração. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para espalhar boas notícias.
Versículo 32 diz o segredo de tudo, que é ser paciente. A parte B do versículo diz assim: o início, o melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Ou seja, ser paciente mostra que Jesus habita em nós. Você pode lutar, você pode guerrear, mas o que tem valor mesmo é quando no meio de uma guerra você mostra que Deus habita em você, sendo paciente. E a paciência, como diz o velho ditado, é uma virtude, né? Então vamos mostrar que o Senhor habita em nós, porque a Bíblia diz que o amor é paciente. Então antes da gente explodir, vamos pedir para o Senhor, Senhor, que eu mostre que o amor que está dentro de mim é o que vem do Senhor, que é paciente. Faz de mim uma mulher paciente. E o capítulo 16, ele finaliza como inicia. É tão interessante a palavra do Senhor, não é verdade? Diz assim no versículo 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Primeiro versículo desse capítulo diz assim que nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Então a decisão ela vem de Deus. Tudo que nós precisamos é aprender a confiar no Senhor o suficiente para deixar que Ele decida por nós. Nós não sabemos decidir. Nós vamos pelo que nós sentimos, pelo que nós achamos. Mas a palavra do Senhor diz assim que a vontade dEle, ela é boa, é perfeita e é agradável. Então que o Senhor decida por nós, que o Senhor escolha por nós, que o Senhor fale por nós. Vamos aprender a deixar que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida, que Ele escolha por nós, que Ele faça por nós. Porque aí sim, nós vamos viver a vida plena que Deus planejou e preparou para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. E eu te peço que o Senhor venha nos ensinar a sermos mulheres sábias, a falar palavras agradáveis, espalhar boas notícias, entender que em tudo que o Senhor permite acontecer na nossa vida é porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito até no dia mau. Nos ensina, Senhor, a deixá-lo ser o Senhor da nossa vida, de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um lindo e abençoado dia. Em nome de Jesus.